Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar que existe uma ciência meio que invisível que molda o mundo ao nosso redor? Das estradas que a gente usa até as cidades onde a gente mora, tem um verdadeiro projeto por baixo de tudo. E hoje a gente vai desvendar os segredos da topografia. E vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. Pensa só, se a Terra é uma bola gigante e nem é uma bola perfeita, como é que a gente consegue construir coisas retas, niveladas? Pois é, essa é a questão que a topografia ajuda a resolver todos os dias. Então, para a gente poder responder a essa pergunta, o primeiro passo é entender o que, afinal de contas, é topografia. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás é, na verdade, bem mais simples do que parece. A chave está na origem da palavra, que vem lá do grego. Topos quer dizer lugar e grapen quer dizer descrição. Ou seja, topografia é, literalmente, a descrição de um lugar. É a ciência de entender o formato da Terra e conseguir desenhar isso. O grande objetivo dela é bem direto. Pegar um pedaço da superfície da Terra, com todas as suas montanhas, vales e inclinações, e conseguir representar tudo isso numa folha de papel, num plano. Parece fácil, né? Mas é aí que o verdadeiro desafio começa. E esse é o grande quebra-cabeça que os topógrafos enfrentam. Como pegar algo que é curvo tridimensional, como o nosso planeta, e traduzir isso de um jeito fiel para uma folha de papel que é plana. Primeiro, vamos à realidade. A Terra não é uma esfera perfeitinha. Ela está mais para uma batata, sabe? Cheia de ondulações e irregularidades. Essa forma real, que segue o nível médio dos oceanos, tem um nome técnico, geóide. É uma forma super precisa, mas matematicamente é um pesadelo para se trabalhar. Então, para facilitar as contas, os cientistas criaram um modelo matemático mais simples, que se aproxima da forma da Terra, o elipsoide. É só imaginar uma esfera um pouquinho achatada nos polos. Esse modelo é ótimo para cálculos globais, como os que o GPS usa, mas ele ainda tem um problema. Continua sendo uma superfície curva. E aqui vem o pulo do gato para os projetos do dia a dia. Em áreas menores de até uns 80 quilômetros, os topógrafos fazem uma simplificação genial. Eles basicamente fingem que a Terra é plana. Isso mesmo. Nessa escala, o erro causado pela curvatura é tão pequeno que pode ser ignorado. É uma simplificação que, na prática, permite que a engenharia funcione. Certo, agora que a gente já entendeu como os topógrafos lidam com a curvatura, vamos ver como eles realmente descrevem um lugar. No fundo, tudo se resume a 3 medições que são fundamentais. São essas 3, a distância entre os pontos, os ângulos que eles formam entre si e a diferença de altura, que a gente chama de desnível. Parece pouco, né? Mas com apenas essas 3 informações, é possível mapear qualquer terreno com uma precisão, olha, impressionante. Para medir a distância, existem basicamente 2 caminhos. O método direto é o clássico, esticar uma trena no chão. Já o método indireto é onde a tecnologia entra com tudo. São aqueles equipamentos eletrônicos que disparam lasers e calculam as distâncias com precisão de milímetros, de um jeito muito mais rápido e eficiente. Os ângulos são o que nos dão a direção. Os horizontais dizem para onde virá, como no mapa comum. Já os verticais medem a inclinação, o quão íngreme é uma subida ou uma descida. Os 2 juntos são cruciais para posicionar cada coisinha no lugar certo. E, por fim, a altura. Aqui, o que realmente importa é o tal do desnível, ou seja, a diferença de altitude entre um ponto e outro. É medindo esses degraus, digamos assim, que a gente consegue entender o relevo do terreno. Ok, então os topógrafos foram lá, coletaram todas essas medidas. Distâncias, ângulos, desníveis, agora eles têm um monte de números. E aí? Como é que essa lista de dados vira um mapa que qualquer pessoa consegue olhar e entender? Bom, agora vem a parte que parece mágica. A resposta para essa pergunta está numa das invenções mais inteligentes da cartografia, as curvas de nível. Elas são a ferramenta secreta para conseguir visualizar o 3D no 2D. Para a gente entender, vamos usar uma analogia bem simples. Primeiro, imagine uma colina de verdade, em 3 dimensões, na sua frente. Agora, imagine que a gente vai cortar essa colina com várias fatias horizontais, todas perfeitamente niveladas e com a mesma distância entre elas. Pensa como se fossem os andares de um prédio, ou as camadas de um bolo. Por último, se a gente olhasse para essa colina toda fatiada diretamente de cima, as bordas de cada fatia formariam linhas no mapa. E pronto, essas são as curvas de nível. Cada linha dessas conecta todos os pontos que estão na mesmíssima altitude. E o genial é que, a partir daí, a gente consegue ler o relevo. Onde as linhas estão muito próximas umas das outras, o terreno é íngreme.
Onde elas estão mais afastadas, é mais plano. E como cada linha representa uma altitude específica, elas nunca, jamais se cruzam. É um código visual brilhante para a gente entender a paisagem. Tudo isso é fascinante, mas qual é o impacto disso no mundo real? Por que todo esse esforço para medir e mapear o terreno? A resposta é simples, porque quase tudo que a gente constrói depende disso. A topografia é, na essência, a fundação da engenharia. Sem um mapa topográfico preciso, projetar qualquer coisa, de uma simples casa a uma usina hidrelétrica, seria praticamente impossível. Pensa só, estradas que não inundam, prédios que não desabam, pontes que se conectam perfeitamente no meio do caminho, cidades inteiras bem planejadas. Nada disso seria possível sem um levantamento topográfico bem feito antes de tudo. É o primeiro passo, e talvez o mais crítico, de qualquer grande obra. E isso nos leva de volta à nossa pergunta lá do começo. Da próxima vez que estiver numa estrada ou atravessando uma ponte, lembre-se do trabalho complexo de medição e mapeamento que está por baixo de tudo aquilo. É o mapa invisível que torna o nosso mundo construído possível.